What's good, friends? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um novo podcast, videocast, Línguas e Culturas aqui da Academy Idiomas. Então, hoje eu estou aqui com nossos convidados especiais aqui, Juliana Bragança, nossa professora nômade, e o Eduard Dmitriev, nosso professor e linguista, Eduard Dmitriev. Então, para você que não me conhece, professor Emerson Oliveira, aqui da Academy. E, pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito especial, que a Juliana, inclusive, foi quem propôs esse assunto. E eu falei, na verdade, ela começou a conversar ali de forma informal, né? E eu falei, Juliana, que tal a gente levar esse assunto lá para o nosso videocast? E ela falou, vamos embora. Então, estamos aqui com hoje o tema organização e planejamento. Como se organizar melhor, como se planejar melhor para você conseguir inserir uma coisa que você não está conseguindo, ou que você quer e não tem tempo, ou que você quer e não está conseguindo tempo. Então, hoje, a gente vai te dar as chaves, os meios e as formas para você conseguir colocar algo mais na sua agenda, seja uma nova língua, seja um novo curso, seja um novo projeto, seja um novo plano, o que você quiser, você vai conseguir, você seguindo o que a gente vai te dar aqui de orientações hoje. Juliana, então, eu vou pedir para você começar com a provocação, né, que você me fez ali na nossa conversa informal, então vai lá, fique à vontade. Olá, primeiro quero cumprimentar a todos, né? Vocês já me conhecem aqui dos podcasts, das aulas, e o Emerson, não sei se vocês já perceberam, o Emerson, além de ser poliglota, dar uma aula de inglês e dar aula de francês, ele ainda promove forró, promove evento, faz trilha, tem vida pessoal, e eu falei, cara, e faz mestrado, e eu falei: "Como é que você consegue tempo para organizar tudo isso, né, como é que você consegue se organizar?". E aí ele estava me falando as estratégias que ele usa para se organizar para conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, Emerson, fala aí para o pessoal, como é que você se organiza para colocar em prática tantos projetos, tantas coisas? Então vamos lá. Então, olha só, pessoal, vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista. A Juliana vai também falar um pouco sobre o ponto de vista dela, o Eduardo sobre o dele. E no final, a gente vai fazer uma conclusão de tudo isso aqui, em que você vai conseguir tirar uma ideia de cada um de nós aqui, especialistas no aprendizado de idiomas, ok? Então, reforçando que eu ensino há mais de 10 anos o inglês, o francês e agora o espanhol. O Eduardo ensina o francês, italiano e o russo em nível praticamente nativo em todos esses idiomas. E a Juliana já ensinou aí mais de 10 a 15 anos em escolas renomadas aí pelo Brasil, algumas das maiores, né? Uma delas é a Academy Idiomas aqui hoje, uma das maiores do Brasil aí. E então, pessoal, e eu ensino há mais de 10 anos, já vivi em mais de 12 países, então você tem aqui especialistas e profissionais qualificados para realmente te dar uma orientação de peso. O Eduardo é mestre e doutor em Linguística pela Universidade de Paris 8, eu estou me mestrando em Linguística, e é isso aí, então a gente tem toda a autoridade para te dar uma orientação realmente de peso aqui, ok? Então, olha só, a Ju, então, fez essa pergunta e algumas outras pessoas que estão no projeto ali com a gente, como a Marinês, que já participou aqui do nosso podcast, como também a Denise, como outras pessoas, elas falaram, Emerson, eu acho muito bacana os projetos da Academy Idiomas e outros que você promove, porque justamente, né, além de levar línguas, a gente leva culturas, a gente tem também um grupo aqui que a gente leva o pessoal para as trilhas, cachoeiras, e a gente está promovendo agora o Viagem Barato, que a gente está começando no Brasil e vamos começar para fora do Brasil também, fazer programas de imersão linguísticas também. E a gente tem um forró poliglota, que logo, logo a gente quer expandir ele aí para além de Brasília. Então, né, é um momento ali que você dança e tem a mesa poliglota que você pratica idiomas. Então, pessoal, olha só, para dar conta de tudo isso, que não realmente tem dias, às vezes, que realmente eu vejo que é pesado. Que às vezes é muito pesado e você fala assim: caraca, velho, o que eu vou fazer agora? Tem muita coisa
Por onde eu começo? Só que assim, quando você ama o que você faz, quando você encontra as coisas que você gosta de fazer, aquilo aquilo acaba sendo assim um peso no sentido assim de que é muita coisa, mas aquilo acaba sendo leve e não um peso no sentido assim de ser aquela coisa maçante, aquela coisa que te deixa desanimado, que te deixa estressado. Quando você, vamos supor, para você, vamos supor, dançar, sempre amei dança. Então, quando eu comecei com forró poliglota, e eu sempre adorei organizar as coisas. Então, quando você, vamos supor, quando eu fui fazer o forró poliglota, eu já tinha muito claro na minha mente que eu amava dançar, sempre gostei de organizar, sempre tentava puxar de alguma forma, e línguas, sou apaixonado por idiomas. Então, aquilo ali, eu já logo pensei, isso não vai ser nenhum peso para mim, no sentido de me deixar estressado, de me deixar com ansiedade ou algo do tipo. E línguas, ou seja, o resumo de tudo isso, para eu não me alongar muito aqui, é o seguinte: quando você for colocar alguma coisa a mais na sua agenda, veja o que você gosta. Se for uma coisa que você não gosta, ou se você não estiver pensando, é muito importante você ver o mindset que você está usando para aquilo ali. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, simplesmente, eu não gosto de inglês, mas eu tenho que aprender porque eu tenho que fazer meu mestrado, ou porque eu quero morar fora, ou eu quero conhecer outros países. E, por exemplo, se você fica com esse pensamento, esse mindset, aquilo vai se tornar uma coisa muito difícil mesmo, pesado no sentido de difícil. Então você tem que encontrar as formas legais, por exemplo, então eu vou aprender inglês porque eu gosto de séries, então vou usar isso com séries. Porque eu gosto de música, eu vou aprender com músicas. Tem a gramática que é meio chata, tem também todas as regrinhas e tudo. Aquilo ali é parte do processo, então deixa eu aceitar que nem tudo é só flores, né? Então, sempre você tem que, para você colocar alguma coisa a mais na sua agenda, você conseguir se organizar melhor, se planejar, para você conseguir colocar aquilo ali, você tem que ter uma boa organização, bom planejamento e, em primeiro, antes de tudo, gostar daquilo. Só um resumo sobre, então, antes de passar a palavra para a Juliana, sobre a questão de organização e planejamento. Por exemplo, planejamento e organização, as pessoas que não têm planejamento e organização, ela sempre vai falar que houve um imprevisto, que sempre aconteceu tal coisa, que não pode fazer, que sempre aconteceu isso, que não deu para fazer por causa disso, por causa daquilo. Isso tudo se chama falta de organização e planejamento. Então, assim, uma coisa que eu brinco muito, né, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, quando eu falo a minha agenda do dia todo ali, as pessoas falam, não, mas você tinha que ter tido 48 horas para fazer isso aí que você fez hoje. E eu falo para elas, olha, eu gasto não, eu invisto, né? No mínimo, eu acho que uma hora e pouco por dia, não, eu acho que não chega a isso, mas assim, o tempo todo eu tô olhando na agenda. Eu coloco tudo que eu vou fazer na agenda até os mínimos detalhes. Por exemplo, eu tenho que enviar um vídeo, eu tenho que subir uma mensagem, eu tenho que postar alguma coisa, tudo eu coloco na agenda, tudo. Tem agenda para hoje, tem agenda para amanhã. E assim, as pessoas que não conseguem fazer uma agenda, que não conseguem se organizar e planejar e fazer uma agenda, é muito difícil de você conseguir ganhar tempo para fazer as coisas, porque você não tá, você vai ter imprevisto, porque aquilo você não previu que tem que fazer aquilo que você vai fazer, então vai aparecer outras coisas. Então, em resumo é isso. Caso você queira um exemplo de planilha, de planejamento e organização, escreve aqui embaixo. Eu quero uma planilha, um planejamento, uma planilha. Eu vou mandar um exemplo de uma planilha que eu tenho aqui para vocês copiarem isso e colocar, ok? Eu vou fazer um formatozinho aqui embaixo, em um Word mesmo, para vocês copiarem, ok? Então, é isso aí. Ju, eu me alonguei um pouco, porque esse tema realmente é muito amplo. Ah, e é isso aí, vamos lá. Pessoal, professora Juliana Bragança vai agora falar com vocês. Ju, fica à vontade. Então, vamos lá. O Emerson falou bastante, né, dessa questão da agenda e do planejamento.
E isso é muito importante. Eu não sou como o Emerson, sou analógica, então eu tenho agenda de papel, né? E eu divido as coisas por cores, né? E todo domingo à noite eu planejo a minha semana. Então eu tenho alunos que fazem aulas às vezes uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana. Então já no domingo eu já faço a minha agenda da semana. Então eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei quais são as minhas prioridades. Então o que surgir além do que está estabelecido ali na minha agenda, eu vou ter que pensar duas vezes se eu posso executar ou não, porque a minha agenda já está pré-estabelecida. Mas uma coisa muito importante, que é tão importante quanto o planejamento e quanto ter uma agenda, quanto ter anotado, é a disciplina para cumprir. Porque não adianta nada você colocar vários tópicos na sua agenda e você não conseguir executar, porque às vezes você coloca coisa demais, você coloca num tempo que é improvável que você vá conseguir executar aquela atividade. Então, coloque coisa na sua agenda que seja viável fazer, porque senão você vai se frustrar demais. Poxa, eu coloquei que eu quero todo dia estudar uma hora de inglês, mas vamos lá, você tem seu trabalho, tem sua família, tem o trânsito, tem que comer, tem que ir ao mercado, tem toda uma questão. Será que você vai conseguir estudar uma hora de inglês por dia mesmo? Ou será que se você colocar na sua semana 15 minutos por dia você vai conseguir? Porque tem gente que fala assim, ah não, se não for por uma hora eu nem estudo. E aí fica nessa, não estuda nunca, porque é difícil você conseguir separar uma hora do seu tempo. Então, faça as coisas que você quer fazer, mas faça em pequenos períodos, caso você esteja muito ocupada. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu nem sempre tenho tempo. Então, eu estabeleço que eu vou ler por 10 minutos. Eu marco aqui no meu celular e leio por 10 minutos. Ah, Juliana, assim você demora 6 meses para ler um livro. Pode ser que eu demore 6 meses para ler um livro, mas eu vou ler um livro. E a pessoa que não lê nem 10 minutos por dia vai passar mais um ano sem ler um livro. Outro aspecto que eu quero colocar sobre a organização é que a organização te ajuda a ganhar tempo e a ganhar dinheiro. Juliana, como é isso? Cara, se todo dia você perde 5 minutos procurando a chave do seu carro, são 5 minutos que você já deixou de estudar inglês. Se todos os dias você perde um tempão procurando aquela roupa que você queria usar, o pé da meia que você não tem, o pé do sapato. Gente, tudo isso é organização. Se você tem algum objeto, você tem que ter um lugar para guardar aquele objeto. Então, quanto mais organizado você é, mais tempo sobra para você colocar em prática os seus projetos. Como o Emerson falou, eu já fui à casa do Emerson uma vez e é uma casa organizada. Então, imagina se ele tivesse uma casa desorganizada. Como é que ele conseguiria colocar em prática tantos projetos? Estou aqui no computador querendo escrever um texto. Como é que eu vou escrever um texto se eu estou vendo uma pia cheia de louça ali, se eu estou vendo o chão sujo, se eu estou vendo uma pilha de roupa em cima do sofá? Então, é importante organizar também o seu ambiente, porque quando o seu ambiente está organizado, sobra mais tempo para fazer as outras coisas. Então, quando você não tem que ficar procurando o que é básico, quando você sabe onde está cada coisa, você já deixa de perder tempo. Outro ponto da organização que vai te fazer ganhar dinheiro. Se você sabe o que você tem na sua despensa, se você sabe, poxa, eu já abri um pacote de aveia ontem e ou semana passada, você sabe que essa semana você ainda tem aveia, mas tem gente que é tão perdido, tão desorganizado, que aí vai no mercado e acaba comprando de novo o que já tem. E aí o que já tem estraga. E aí o que está estragado você perdeu, você gastou o dinheiro e a coisa estragou, entendeu? Então, assim, eu estou falando de comida, mas isso pode ser um livro que você já tenha e que você colocou em algum lugar que você não sabe e você agora precisa comprar um novo. Uma roupa que você colocou em algum lugar e você não sabe onde está e acaba tendo que gastar de novo. Então, a organização te permite economizar dinheiro e tempo. E economizando dinheiro e tempo, você tem condição de estudar com mais qualidade, você tem tempo de se dedicar, porque você não vai perdendo tempo com essas coisinhas pequenas e também não vai gastando dinheiro com essas coisinhas pequenas. E aí você tem condição de investir num curso de inglês também, né? Ou então num curso da língua que você quer aprender, né? Então, basicamente, uma coisa que eu gosto de falar é que disciplina é liberdade, né? Então, assim, se você tem disciplina para seguir a sua agenda, disciplina para colocar as suas coisas no lugar, quando você tiver seu tempo livre, ele vai ser realmente livre. Sua cabeça não vai ficar ali martelando. Nossa, mas você tinha que lavar a roupa. Nossa, mas você tinha que estudar. Não, por quê? Porque você já fez tudo a seu tempo. Então, na hora do seu lazer, vai ser o tempo do seu lazer.
Então, o fato de você ter disciplina, isso te dá a oportunidade de ter liberdade para fazer as coisas que você quer fazer. Eu acho que é mais ou menos isso aí o que eu queria colocar, o Emerson. Quer acrescentar alguma coisa? Muito bom, Ju. Ju, eu quero só acrescentar o seguinte, antes de passar a palavra para o Eduardo, é que assim, quando você começa a se tornar uma pessoa mais organizada e que você começa a planejar mais as suas coisas, você vai afastar pessoas que são mal organizadas ou que não se planejam para as coisas, porque é fato. Por exemplo, tem várias pessoas que se afastaram simplesmente porque elas falavam assim, simplesmente o seguinte: ah, o Emerson, mas tudo para você tem que ser marcado, horário, não sei o quê. Você parece um político, o presidente do Brasil. Não falava assim, né, dessa forma, mas é, as pessoas querem, tipo, que você esteja disponível para elas a qualquer momento, a qualquer tempo. E quando você se planeja bem, se organiza bem, você começa a não estar tão disponível todo o tempo para as pessoas, porque você tem Uhum. coisas que você colocou ali que você tem que fazer. Então, significa simplesmente que você vai afastar também pessoas que não têm organização e planejamento. Aceite Sim. isso. Não tem como fugir disso. Eduardo? E outra coisa, só complementando, é a prioridade. Você dá prioridade para as suas coisas, você acaba não priorizando o que é do outro, né? Então, oh, poxa, hoje à tarde eu já separei que eu vou preparar minhas aulas. Então, se alguém me chama, ah, vamos ali comigo consertar meu carro, eu não vou poder ir. Por quê? Porque minha prioridade é minha, é o meu tempo, né? Muito bom. Pessoal, então olha só, o Eduard, ele vai dar opinião para gente, ele entende, já entende bastante português, só que ele não consegue ainda falar em português, então ele vai falando em francês e eu vou traduzindo para vocês. Então o Eduard é uma pessoa também super organizada. O Eduard, quando a gente quando eu dividi o apartamento com ele lá em Paris, eu acho que ele estava fazendo um mestrado e um doutorado ao mesmo tempo. Eu vou perguntar para ele aqui se isso confirma. E assim, fazer um mestrado ou um doutorado, as pessoas já ficam malucas. Imagina fazer duas coisas dessas de uma vez. Então, o Eduardo tem 5 mestrados e 2 doutorados. Então, se ele não fosse organizado ou tivesse um bom planejamento, ele não teria chegado nem a um deles. Então, Eduardo, quand tu étais à Paris, tu étais en train de faire un master et un doctorat au même temps ou c'était tout au temps différent? J'étais en train de faire deux masters en même temps, mais les doctorats, je les ai faits séparément. Ah, d'accord. Então, o Eduardo falou que ele justamente estava fazendo 2 mestrados ao mesmo tempo em Paris, mas o doutorado era separado, mas 2 mestrados ao mesmo tempo. Eu não consigo me ver nisso aí. Eduardo, allons-y. Oui, moi, comme Juliana, j'ai un agenda, voilà, papier. Euh, voilà, donc planifier, c'est très important, voilà, surtout pour ceux qui commencent leurs études. Voilà, tu peux traduire. Então, o Eduardo está falando que se planejar é muito importante, principalmente para quem está começando os estudos. Ou qualquer Voilà. novo projeto, eu vou adicionar, ou qualquer novo projeto. Mais quand vous êtes seul à préparer les choses, quand vous êtes seul à étudier, ça peut vous arriver, et ça m'arrive aussi, à dépasser les horaires fixés. Répète ça, s'il te plaît. Com quoi? Quand je suis seul à étudier des choses, voilà, ça m'arrive à dépasser le temps fixé. Parce que je Ouais, suis seul, je peux le faire. Então, o Eduardo está dizendo que, assim, quando você está sozinho, muitas vezes você passa o tempo planificado, né? O plano planejado ali, de estudos. Eduardo, ça ne se passe beaucoup au Brésil, d'accord? Ça se passe au contraire. No Brasil, se passa mais o contrário do que isso. Eduardo, allons-y. C'est-à-dire au contraire. Não, mas te parle do toi. O Eduardo está falando dele. Quando ele está estudando e sozinho ali, ele chega a passar mais de tempo do que o planejado ali. Allons-y. Par contre, quand j'enseigne ou quand je travaille, je tiens les horaires très fixes jusqu'à seconde.
Ok, então o Eduardo está falando que quando ele está trabalhando e quando ele está fazendo... quand tu travailles, com quoi? Quand j'enseigne, je suis précis jusqu'aux secondes. Par exemple, 15h15, je ne commence jamais à 15h17, par exemple. Jamais 2 minutes de retard, pour moi, c'est voilà, inadmissible. Então, o Eduardo está falando uma coisa, né, que assim, por exemplo, a cultura, né, da Europa ou da Rússia é bem diferente do Brasil. Aqui a gente sempre está chegando atrasado, termina mais atrasado, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele começa, quando ele está num trabalho, ou ele está dando aula, ou fazendo algo, ele sempre se programa para começar naquele momento exato. Por exemplo, não vou se vai começar 7h15, eu não vou me programar para estar lá às 7h15, eu vou me programar para estar lá 7h05, porque se acontecer algum imprevisto, eu consigo prever eles, né, e me organizar e começar no horário ali. Voilà, oui. Par contre, pourquoi j'avais dit que quand je suis tout seul, souvent je dépasse mes horaires? Oui, donc ça m'arrive et parfois pour embrasser un ou plusieurs sujets, pour les comprendre, je vais aller me coucher très tardivement, à 4h du matin, parce que j'ai dépassé les heures, mais je ne regrette pas parce que j'ai profité pour apprendre. Ok, então o Eduardo está dizendo que, por exemplo, às vezes, para cumprir algum trabalho que você tem que entregar ou algo que você tinha que entregar, seja de estudo ou de trabalho, né? Ir até mais tarde, mesmo que seja, que não esteja ali previsto, né? É interessante, é importante fazer para você conseguir cumprir o que ele está dizendo que faz. Ouais, Edouard, et comment ça peut aider les gens? Comment est-ce que Donc, tu recommandes les gens de donc s'organiser, de se planifier oui, meilleur? justement, donc, comme j'avais dit, pour ceux qui commencent leurs études, leurs projets, il est très important d'avoir le planning préfixé, mais je vais dire autre chose, je peux le dire tout de suite, c'est-à-dire être très motivé et aussi être prêt que si vous faites beaucoup de choses en même temps, c'est de refuser des loisirs. Après, je vais développer ce que je viens de dire. Ok. Então, o Eduardo está dizendo que quando você vai começar algum projeto, né, é importante que você realmente esteja motivado para você e você se planeje bem para isso e para você guardar, que é importante que você tenha essa motivação para você guardar isso mais a médio e longo prazo. Ué, Eduardo, mais donne-nous des Donc, exemples plus pratiques. quand j'étais à Paris, parfois, pendant des mois, je ne me permettais pas de week-end, je n'allais pas danser, je n'allais pas sortir avec les amis parce que cela aurait volé mon temps. Pendant plusieurs mois, parfois, je pouvais tenir la discipline très stricte et jamais de week-end, jamais de vacances. Ok, então o que o Eduardo tá dizendo agora é realmente assim muito importante que a maioria das pessoas não levam isso em conta. E por exemplo, quando você está num projeto e você quer realmente alcançar alguma coisa, esse novo projeto, essa nova língua que você está aprendendo, se você não se desligar das coisas ali que você fazia antes, você simplesmente não vai conseguir alcançar aquele projeto seu. Imagina o seguinte, eu vou dar exemplos. O Eduardo não está dando exemplos, mas eu vou dar esses exemplos. Por exemplo, você vai começar, você quer morar fora, ou o que muita gente quer, viajar no outro país, por exemplo. As pessoas querem conhecer outros países. Só que aí a pessoa, ela simplesmente sai para o restaurante todo dia, come fora o tempo todo, ou sai para o restaurante o tempo todo. Eu nunca tenho dinheiro. Por que você não está tendo dinheiro? Porque você não está se planejando. Por que a pessoa não consegue fazer essa viagem internacional? Porque ela está gastando com outras coisas que ela não quer abrir mão. Então, isso se chama organização e planejamento novamente.
Se eu sei que eu quero viajar ano que vem, ó, por exemplo, eu quero viajar ano que vem para Paris, ou para o Japão, ou para os Estados Unidos, não importa o lugar, quero viajar. E eu vou precisar de 5 mil ou 10 mil reais para fazer essa viagem. 10 ou 15, 5, 10 ou 15 mil, depende do seu nível de conforto, né? Ou de não conforto. E se você não começa a abrir mão de coisas que você fazia antes, por exemplo, comer fora, tem muitos gastos, a pessoa não para de comer fora. Gastar com roupa, a pessoa já está com o guarda-roupa cheio e não para de comprar roupa. Então, tem várias questões que se a pessoa não para, se ela não se planeja, se ela não se organiza para alcançar aquilo que ela quer, ela não vai conseguir chegar lá, porque ela precisa realmente de organização, planejamento, e isso inclui abrir mão de muitas coisas, seja para morar fora, para viajar, seja para aprender um novo idioma, qualquer que seja o seu projeto. Quando a gente diz projeto, a gente fala no sentido geral. O Eduardo está dando um exemplo de quando ele estudou lá fora, né, fazia o mestrado em Paris, e o dinheiro que ele recebia lá em Paris, pelo governo, né, que ele tinha uma bolsa, era muito limitado. Então, ele não saía muito. Se ele saísse, ele não conseguiria comprar os livros ou os materiais dele e tudo. Então, ou seja, se planejar, se organizar para você adquirir novos projetos e conquistar, significa também você abrir mão de muitas coisas que, caso você não abra mão, você não vai conseguir chegar lá. Ué, Eduardo. Voilà, et donc pour y arriver, c'est-à-dire pour ne pas avoir de week-end libre, pour ne pas partir en vacances, pour ne pas faire des choses superficielles, c'est le seul amour pour le sujet, pour le projet que vous faites, qui va vous aider. C'est-à-dire, il faut aimer plus la matière, euh, plus que les divertissements, plus que les discothèques, plus que les vacances, plus que le repos. Si vous aimez la chose, ça va de soi. Donc, vous aurez toujours la motivation. Olá, merci, Eduardo. Então, o Eduardo está dizendo aqui, a gente vai passar agora então para a parte de conclusão, onde cada um vai falar entre 1 a 2 minutos. Então, o Eduardo está dizendo o seguinte, que para você realmente alcançar, né, esse novo projeto que você quiser, seja ele, repito, reforço, viajar para outro país, conhecer um novo país, ou fazer uma volta no mundo, ou estudar fora, ou morar fora, ou colocar um novo curso, adquirir uma nova profissão na sua vida, seja o que for. Realmente, você tem que amar isso, você tem que realmente gostar de verdade. Isso que vai fazer você ter, né, que eu já falei em outros videocasts, motivação, motivo para ação, para você não parar no meio do caminho. E eu reforço outra questão também, que é a seguinte: se você colocar aquilo, por exemplo, como, vamos supor, tudo que é um novo projeto é muito difícil no começo. Você tem que colocar na sua mente que, por exemplo, não, é isso que eu vou fazer e eu vou até o final, e eu vou até o final. Porque se você, coisas novas, projetos novos, aprender uma nova língua, morar fora e tudo isso, são muito difíceis no começo. No começo é muito difícil, mas uma vez que você alcança, quebra aquele começo ali, que você começa a se familiarizar com aquela nova situação, com aquele novo projeto, começa a ficar fácil e tudo isso você precisa realmente escolher algo que você ame, que você goste. Professora Juliana, dá então para a gente a sua conclusão final, por favor, entre 1 a 2 minutinhos. Então, vamos lá. Eu acho que dentro de tudo isso que você falou, né, o que eu posso acrescentar é que a motivação, ela vai te colocar para agir, mas depois o que te mantém no caminho é a disciplina. Vai ter dia que você não vai querer estudar, vai ter dia que você não vai querer fazer nada, mas a gente não faz só o que a gente quer, né? Na vida de adulto, a gente não faz só o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Então, você tem que estabelecer prioridades, né? Vão existir milhares de coisas que a gente gosta, mas nesse momento, qual é a minha prioridade? Então, é essa prioridade que você vai colocar na sua agenda e que você vai separar tempo para isso. O que não for prioridade, você vai colocar para fazer ali no fim de semana, para fazer quando você tiver tempo. Mas o que for prioridade para você, você vai separar um espaço na sua semana para fazer, ok? Então,
não só a motivação, mas motivação, disciplina e prioridade, ok? Isso que precisa, só escrever na agenda não adianta. Você tem que escrever na sua agenda e você tem que executar, ok? Muito bom. Então, olha só, e eu vou fazer a minha conclusão aqui também e vou passar a palavra para o Eduardo para a gente finalizar. Olha só, eu concluo dizendo o seguinte também para vocês aqui, para você que está nos assistindo. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo no podcast ou aqui no videocast. Então, olha só, além de tudo isso que a Juliana comentou e que o Eduardo comentou, que é motivação, né, o motivo para ação, que é você ligar a sua emoção ali naquilo, que é você gostar daquilo que você realmente está buscando fazer, ou encontrar um motivo para gostar, mesmo que você não goste, mas você precise encontrar um motivo para gostar, é muito importante também que você coloque uma válvula de escape. O que é uma válvula de escape? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Tem dias que é muito pesado. Segunda a quinta-feira, para mim, é de manhã, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, meia-noite, 2 da manhã, é pesado. Rotina pesada. Pesada mesmo. Pesada, assim, de muita coisa, não paro. Tem dia que se eu não fizer a janta à noite, eu não gosto de comer na rua, eu não tenho tempo para almoçar, porque eu não consigo parar para fazer o almoço e eu não gosto de, enfim, comer na rua. Quando chega final de semana, a cada 2 dias, na verdade, eu sempre corro. Eu gosto muito de correr. Ah, William, você é maluco, gosta de correr? Eu gosto. Tem gente que odeia isso, correr e tal. Mas você tem que achar alguma válvula de escape. Finais de semana, no domingo, eu vou dar uma pedalada ou vou dar uma corrida na trilha. E durante a semana, a cada 2, 3 dias, eu dou uma corridinha. Tiro, não importa o que aconteça, eu tiro um tempo para ir correr. E ter arrumado um cachorro foi uma desculpa, porque teve tempos que eu fiquei meses e meses e meses. Eu levantava, acordava, sentava aqui na mesa. Quando eu via, eu ia dormir, estava sentado aqui na mesa. Eu não saía nem para pregar um ar, não via nem o mundo que estava existindo lá fora, o que estava acontecendo. Com o cachorro aqui, eu sou obrigado a levar ele 2, 3 vezes por dia para fazer xixi, para dar uma passeada, e eu me levo para passear sim. Então, ou seja, procure válvulas de escape quando você colocar novos projetos, que for, né, essa pressão, que realmente é uma pressão e uma pressão legal quando você gosta, procure válvulas de escape para isso, ok? É a forma de você aguentar, de você segurar. Então, a gente tem 3 minutinhos para fechar. Eduardo, une brève conclusion, s'il te plaît, d'1 à 2 minutes. Oui, je suis d'accord avec Juliana, c'est-à-dire la motivation, les priorités et la planification, mais aussi je voudrais rajouter la concentration, parce que quand vous êtes concentré sur une chose que vous êtes en train de réaliser, d'étudier, etc., c'est très important. Parce que parfois, je vois les gens des gens qui doivent faire leurs cours, leurs leçons, et ils regardent leur portable en même temps. Non, il faut toujours aussi rajouter la concentration. Ok, muito bom. Então, o Eduardo, ele... merci, professor Eduardo. E o Eduardo, então, concluiu ali dizendo o seguinte, que realmente é muito importante você listar suas prioridades. Ou seja, não adianta você estudar, não adianta você estar ali fazendo se jogando num novo projeto e estar ali com o celular do lado, mexendo no WhatsApp, mexendo em redes sociais. Simplesmente dessa forma, você não vai conseguir aprender o que você deveria aprender ou como você deveria aprender e você está jogando o seu tempo fora, você está acreditando que está se jogando no novo projeto, que está alcançando aquilo, mas você não está fazendo o que deveria para chegar lá. Então, se livre das distrações, coloque listas de prioridade, é a forma de você chegar lá. Pessoal, é isso aí no nosso podcast Línguas e Culturas. É muito rápido, 40 minutinhos, não dá para a gente falar muito. Eu tenho certeza que a Juliana tinha ali mais 5, 10 minutos, se desse para ela falaria tranquilo. O Eduardo também. Eu também gostaria de falar muita coisa aqui que faltou falar. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo, nos comentários aqui, o tema que você quer que a gente fale aqui, que a gente fale sobre, que a gente venha trazer para um novo episódio, no nosso videocast
Línguas e Culturas aqui da Academy Idiomas. Muito obrigado a você, você que esteve aqui até o final. Deixa aqui o seu like pra gente aqui embaixo. Comenta aqui, tira sua dúvida, a gente vai estar respondendo vocês aqui. E compartilha esse vídeo com mais um amigo ou uma amiga que precisa se organizar melhor, se planejar melhor. E a gente se vê no próximo episódio aqui do Video Podcast, Línguas e Culturas da Academy Idiomas. Muito obrigado, professora. Inclusive, vou deixar o link aqui, ó, da professora Juliana Bragança, professora Nômade aqui embaixo, bem aqui na descrição, e do Eduardo também. Cliquem lá e acompanhem eles nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante também com eles. I'll see you guys there. Obrigado, pessoal. A gente se vê. Obrigada. Muito obrigado. See Obrigado. you guys there. Uhul! Tchau, tchau. Merci. 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 Au revoir.